Bom dia, estamos começando mais uma live aqui, as nossas lives de segundas-feiras, né, para abordar temas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, né, que realmente tem acometido muitas pessoas, que é sobre câncer, né, que isso vem aumentando muito a sua incidência. Todos os tipos de câncer têm aumentado muito. E hoje nós vamos falar o que é o câncer, né? Como você pode se prevenir. Então, se você conhece alguém, né? Manda mensagem, convide as pessoas, mande perguntas também, nós vamos estar respondendo. Então, vamos começar a nossa live aí com muito esclarecimento, com muita informação. Porque nós sabemos que a informação é a nossa maior arma que a gente tem para combater a doença e para se ter saúde. Então é esse que é o objetivo dessas lives que nós fazemos aqui às segundas-feiras. De passar o máximo de informação para que você possa, né, ter saúde, né? Eu e a Raquel, a gente tem isso como uma verdadeira missão, levar saúde para as pessoas. E é tão bacana porque a gente tem experimentado isso na nossa vida, né, diária. A gente tem aí como rotina fazer atividade física, ter uma dieta saudável. E a gente quer quebrar a barreira do consultório. Bom, vamos aproveitar também, Robson, cumprimentar os nossos ouvintes do YouTube também, né? Então a gente está com o público aí no YouTube. Então esse é o nosso canal aqui no YouTube para a gente disseminar informações relevantes em relação à saúde, à medicina integrativa, ao seu bem-estar. Então hoje nós vamos abordar o tema câncer, como prevenir, vamos abordar por que ele surge, quais são os impactos na vida das pessoas. Então, vamos começar. Então, já falando, né, Robson, um pouquinho sobre esse tema. Gente, eu gosto muito de indicar para os nossos pacientes, né, a gente tem atendido ultimamente bastante pessoas, né, com câncer. O Robson tá aqui com o celular para ir vendo as perguntas, tá, gente? Vocês podem ir mandando as perguntas, porque nós vamos responder no final da live. Essa live ela tem 30 minutos, ela vai ter de 30 a 40 minutos. Vamos deixar os 5 últimos minutos, os 10 últimos minutos para a gente responder as perguntas. Então você pode enviar para a gente. Eu sempre indico para os pacientes um livro que eu li, que eu achei muito interessante, que é escrito por uma médica, a doutora Odile. Vocês acham esse livro fácil? Depois eu vou colocar no nosso stories para vocês verem qual a capa desse livro. Ele chama Minha Vida Anticâncer. Esse livro conta uma história de uma médica que ela recebeu um diagnóstico de câncer em torno de outubro, mais ou menos. E foi um câncer já com metástases, um câncer agressivo. E ela, assim, se desesperou. E ela tinha um péssimo prognóstico de vida. E ela tinha um filhinho pequeno, então ela começou a gravar vídeos para esse filho, a tirar fotos com ele, para que ele pudesse lembrar dela quando ele crescesse. Só que ela chegou um determinado momento que ela falou o seguinte: eu não vou ficar fazendo isso não, porque eu vou lutar contra essa doença, não vou me entregar, né? Apesar dos médicos falarem que o prognóstico era ruim, ela falou, não vou me entregar. E nós vamos conversar muito, gente, hoje sobre o poder da palavra. Você realmente tem que declarar isso, né? Você tem que falar, afirmar, afirmações positivas para você. E essa médica, ela falou, eu não vou me entregar, eu vou lutar contra essa doença. E ela começou a pesquisar no Google, pesquisar artigos científicos, pesquisar no meio dela científico, que ela é uma médica, ela mora na Espanha, o que ela poderia mudar na alimentação dela, em relação ao estilo de vida, o que ela poderia fazer para que ela pudesse, então, ter hábitos saudáveis e combater essa doença. E olha que ela já estava com uma metástase. E ela começou a praticar meditação, ou seja, ela foi colocando várias coisas na rotina dela, principalmente a mudança na alimentação. Gente, e por incrível que pareça, depois de 6 meses ela estava curada, não tinha mais as metástases. E aí ela escreveu esse livro que é altamente impactante, então se chama Minha Vida Anticâncer. Então esse livro fala sobre dicas de alimentação e hábitos saudáveis para prevenir e tratar a doença. Então mesmo que você já esteja com câncer, você pode ler, você pode utilizar todo o arsenal que a doutora Odile utilizou. E se você não tem, graças a Deus, você vai tomar medidas agora para prevenir. E você consegue comprar através do
no Mercado Livre, através da Amazon. É um livro muito bacana, que vale a pena você ter. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre que a prevenção, gente, ela é sempre o melhor caminho. Então, assim, a correção ela é mais caro, né, Robson? Ele é mais dolorido. Então, assim, mas se você puder prevenir, vai ser sempre o seu melhor caminho. Robson, você já reparou que todas as famílias que a gente conhece, assim, né, que a gente convive, tem um caso de câncer na família? Isso, como eu disse, está aumentando demais, não é? E com certeza você já teve ou tem alguma pessoa próximo de você que está com essa doença, né? E isso tem aumentado por quê? Né? Por causa do estilo de vida que a gente tem dito, né? Então, esse assunto ele se torna muito importante porque é um assunto que ele vai atingir todas as pessoas. Por exemplo, minha família, né? Eu tive meu pai que teve um quadro de câncer, né? E que foi algo muito traumático, mas as pessoas assim da idade dele não tinham esse conhecimento, né? A questão do valor que a gente dá na prevenção, a atividade física, a gestão do estresse, a um sono satisfatório, né? A alimentação nos últimos anos mudou muito, ela facilitou muito, o supermercado, o fast food, né? São os enlatados, os industrializados, a grande quantidade de ingestão de açúcar que a gente está tendo, de carboidrato. Então todas essas facilidades têm provocado o aumento nessa doença de câncer. E eu também, né, Robson? Meu pai também com câncer de próstata. Então, Robson, caso na família, né? Pai dele, meu pai, minha tia, recentemente, minha tia médica, ginecologista com CA de mama. Então, assim, a gente percebe que toda a família a gente percebe um caso. Mas por que isso está tão evidenciado, né? O que mudou nos últimos anos, né? E assim, a gente percebe algo muito pesado, né, Robson, com relação ao poder dessa palavra, né? Isso é extremamente importante. Os estudos mostram sobre a gente começar a ter um momento positivo, né? Ter um sentimento positivo diante da vida, né? Eu creio que todos nós passamos pelas dificuldades, temos os nossos desafios, temos passado aí por esse momento de pandemia, né? Então, o que difere entre as pessoas não é o ataque, não é a agressão, não é o estresse, e sim como as pessoas reagem àquelas situações. E o primeiro orientação que nós damos é a pessoa olhar o lado positivo das coisas. É aquela história muito frequente que todos vocês já conhecem, da história do copo, né? Que está com a água até na metade. Tem pessoas que veem que o copo está com metade vazio, e tem outras pessoas que veem que o copo está com metade cheio. Então isso tudo depende muito do ponto de vista que a gente tem, né? Tem pessoas que são assim, já acordam com palavras ruins, né? Falando coisas ruins. Então essas palavras elas geram vida, né? Ou pode gerar vida ou pode gerar morte. Então a primeira coisa que nós temos que ter é mudar, né, aquilo que a gente fala. Eu vejo isso muito nos consultórios, né? Às vezes as pessoas estão com uma situação tão adversa, uma situação sendo tão difícil, mas elas têm um bom humor, quer dizer, elas procuram ver o lado positivo daquela situação. Bom, eu vi um dado recentemente que me chamou muita atenção, onde falou o seguinte, que essa palavra câncer, ele é pronunciada em torno de 4.500 vezes por dia. Olha só, gente, os diagnósticos. Mas para a pessoa que escuta, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Então o impacto é muito diferente. E o Brasil, gente, ele vem só aumentando. Então, assim, se vocês entrarem no site do INCA, vocês vão perceber lá uma quantidade absurda, né, de aumento de câncer de próstata, câncer de mama. Então a gente percebe que existe aí um ranking daqueles que mais crescem. Quais são, Robson? A mulher, o principal câncer na mulher, a gente sabe que é o câncer de mama, né? E no homem é o câncer de próstata. Mas tem aumentado muito o câncer de pele, câncer de pulmão e principalmente o câncer de intestino. Olha, eu tenho chamado muita atenção como que está aumentando esses quadros, principalmente quadro de intestino.
câncer de intestino, porque o intestino ele recebe um impacto muito forte da nossa dieta, né? E essa dieta, como eu falei aqui, rica em carboidrato, né? Muitos hormônios, também muita química que tem na nossa alimentação, esses estabilizantes, né? O que eles colocam para dar cor ao alimento, o próprio agrotóxico, né, que tem aumentado muito. Lá na clínica nós fazemos um exame muito interessante chamado microscopia óptica de campo escuro, onde você tira uma gota de sangue e você tem uma ideia de toda a saúde da pessoa. E a gente tem visto muito através desse exame presença de metais pesados, né? A gente vê um quadro de Rouleau, que é empilhamento das plaquetas, das hemácias, onde ali o oxigênio não é transportado de forma adequada. E esse quadro, gente, tem chamado a nossa atenção, né, Raquel? A quantidade de pessoas que estão com o seu terreno biológico comprometido. Então, ali você tem uma ideia de como anda o terreno biológico da pessoa. E quando a pessoa tem esses metais pesados, tem esses Rouleau, quando o sangue, né, não está transportando o oxigênio, não está entregando de forma adequada, que a função da hemácia é essa, então quer dizer, a célula fica com hipoxemia, com baixa oxigenação, então ele já começa a entrar num processo de adoecimento e padecimento, e propício para desenvolver uma doença séria como o câncer. Mas a gente sabe, a gente ouve falar o tempo todo, câncer, mas o que é o câncer, na verdade, Robson? Bom, nós temos todos os dias produção de células, né? O corpo vai promovendo, o corpo é muito dinâmico na produção dessas células. Por exemplo, as hemácias, elas vivem em torno de 90 a 120 dias. Né? Nós temos aí a reprodução das células intestinais, da pele, né? Do sistema gastroesofágico. Então, o que acontece é o seguinte, que quando existe uma formação anormal dessas células, quando existe uma célula que a gente chama de célula atípica, né, uma célula diferente do normal, isso a gente chama de uma célula atípica, uma célula cancerosa, né? E essa célula, ela tem um poder muito alto de replicação, né? Então, ela se replica de uma forma muito intensa. E por isso que a gente tem que tratar na prevenção, né? Que é o melhor remédio, que é a melhor forma de tratar. Porque, olha só, quando você muda o seu estilo de vida, quando você começa a se alimentar de forma adequada, fazer uma gestão do estresse, quando você começa a fazer atividade física, você já está tratando a doença. Você só não esperou ela se manifestar, então você pega lá no início, né? Antes dela acontecer. Então isso, a medicina integrativa é chamada de uma medicina preventiva e preditiva, que você começa a prever aquilo que pode, né, acontecer com a pessoa. Então, gente, resumindo o que o Robson falou, o câncer então é constituído por células anormais que se espalham pelo corpo e invade os tecidos, né? Então, penetra os tecidos. Então, são células que são células que a gente pode dizer que são células rebeldes, né? Que elas saíram ali do formato original que deveriam ser. Então, são células anormais. E existe mais de 250 tipos de câncer. Então, existem vários tipos que podem se instalar aí no corpo humano. E quando você percebe lá aquele tumor, na verdade, às vezes aqui um caroço que iniciou, ali é só praticamente a ponta do iceberg, né? Na verdade, o câncer ele já foi formado há muito tempo e aí começou, então, a se externalizar de alguma forma. Eu me lembro que quando meu pai teve câncer de próstata, e eu levei ele numa médica especialista, né, em medicina integrativa, na área que foca específica em câncer, inclusive tem uma live que eu fiz com meu pai, que ele se tratou só com a medicina integrativa e ele teve um resultado excelente. Essa live acho que foi no início do ano, tá gravado. Eu lembro que a médica falou com ele, falou, seu Antônio, esse câncer não se formou da noite para o dia. Então, assim, isso aí já vem há um tempo, então o senhor não tem que tomar nenhuma decisão, porque na época eu levei meu pai no oncologista, eles já queriam iniciar com radioterapia, com vários procedimentos agressivos, e a gente falou, não vamos
vamos colocar o pé no freio, vamos ouvir outras opiniões. Gente, isso é importantíssimo, você ouvir outras opiniões. O Robson poderia até contar, hein, Robson, aquele caso do seu pai, que foi num médico, né, aqui em Belo Horizonte, e o médico deu 6 meses de vida na época, né? Foi. Isso aconteceu, né? Eu quero confirmar isso que a Raquel falou. Sempre que você for num médico, tenta ouvir a opinião de um outro profissional também. O que aconteceu é o seguinte, o meu pai estava se tratando com um oncologista aqui em Belo Horizonte, e esse oncologista viu uma alteração nos pulmões. E ele já queria fazer quimioterapia no meu pai, e falou assim, Robson, ele tem mais 6 meses de vida, né? Esse é metástase. Só que meu pai clinicamente estava muito bem, sabe? Os exames bons, e estava com essa alteração no pulmão, de uns nódulos no pulmão. E eu falei assim, olha, eu acho que devia pegar esse nódulo, examinar, para começar a fazer quimioterapia, porque pode ser que não seja metástases, né? E o que aconteceu que esse médico não concordou, aí eu resolvi levar o meu pai numa referência nesse câncer, lá em São Paulo. Quando chegou lá, 1h30 de consulta, no final o médico falou assim, olha, vamos examinar esses nódulos que estão no pulmão, para a gente ver se procede, se é uma metástase. Porque eu não começo quimioterapia antes de ter 100% de certeza. Aí eu voltei com meu pai para Belo Horizonte, fizemos esse exame desses nódulos pulmonares e não tinha nada a ver com a doença, né? Era um nódulo benigno. Então, assim, o meu pai ele correu o risco de começar a fazer quimioterapia sem ter indicação. E como nós sabemos, a quimioterapia é algo muito agressivo. Isso, gente, não é algo assim raro de acontecer, né? Isso acontece. Então, muitas vezes, você, por causa de uma opinião precoce, você inicia aí um tratamento extremamente agressivo, que talvez nem você deveria estar nesse tratamento. E muitas pessoas morrem, né, Robson? Não é do câncer, mas morre dos tratamentos. Do tratamento, né? Dos tratamentos, porque na verdade o câncer você que vai lá, faz a cirurgia, então você corta, como o doutor lá e fala, né, queima, aqui no Brasil é queima, corta, né? E a gente sabe que existe outros caminhos, né? Como a do médica falou comigo, falou, isso não é um caminho, falou com meu pai, existe outros caminhos. E a gente tem que entender que existe sim, inclusive a medicina integrativa, ela traz essa opção. Por quê? Porque ela vai cuidar do seu corpo como um todo. Então, na hora que você começa a repor vitaminas, minerais, começa a cuidar da alimentação, começa a fazer algo bom para o seu organismo, as doenças, elas têm que, de uma certa forma, ir deixando o seu corpo. Então, assim, a gente não tá prometendo que você vai ficar curado, mas pode ser que você fique, sim. Isso acontece. A gente tem uma paciente que trata lá com a gente, e assim, eu me lembro que ela chegou lá carregada, né, Robson? Muitas dores e tudo, um câncer de mama. E ela tem feito tratamentos que têm ajudado muito, né? Então, assim, ela já tem dado testemunhos em alguns lugares, né? Tem sido chamada para falar. Então, assim, a gente vê por outro caminho. A gente não tem só uma forma de olhar a doença. A gente sabe que existem outros caminhos e muitas vezes a medicina convencional não te mostra esse caminho. Então, por isso que é importante você procurar estudar, gente. E hoje o conhecimento está aí, né? Você pode ir para a internet, você pode pesquisar e você vai conseguir achar aí tantos artigos bacanas, tantas informações legais sobre esses tratamentos. A medicina integrativa é muito bacana, porque ela tira o olhar da doença e coloca na saúde, né? O objetivo da medicina integrativa é você acender a luz para que a doença vá embora. Então, quando você começa a trabalhar no estilo de vida da pessoa, nós temos uma máquina maravilhosa, que tem um serviço de detox muito potente. Só que essa máquina está sendo comprometida por várias situações. Então, chega num processo que ela não dá conta, né? Porque ela está sendo muito agredida durante muitos anos. Então, ela entra no processo de adoecimento e de padecimento. Então, a medicina integrativa, ela visa a entender o funcionamento do corpo e, assim, restabelecer a saúde do paciente. Bom, então a gente vai para a primeira pergunta, né? Como surge o câncer? É a pergunta que a maior parte das pessoas faz.
E aí, assim, claro que nós vamos ser super simplistas aqui nesse bate-papo com vocês, porque existe, né, claro que é um assunto mais complexo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre terreno biológico. O Robson vem falando muito sobre isso, né? Não adianta nada você ir lá fazer uma quimioterapia, até mesmo remover um câncer através de uma cirurgia e continuar com o seu terreno biológico totalmente contaminado, né, Robson? É muito interessante isso, né? Imagina um rio, né? O rio que tem lá em Washington, chamado Anacostia River. Engraçado que eles fizeram um estudo com os peixes bagres que tem lá, e 50% dos peixes que tem nesse rio tem tumor hepático. É um rio extremamente poluído, né? Então o que acontece? Você pega um peixe que tem esse tumor hepático, você tira esse tumor hepático desse peixe, trata ele e joga ele para esse rio novamente poluído, ele vai adoecer novamente. Isso é questão de tempo. Então a ideia é você mudar o terreno biológico. O terreno biológico é o nosso corpo, né? É aquilo que a água que a gente bebe, né? A prática de atividade física, a gente tem falado assim de forma repetida, né? A atividade física, a gente sabe que é uma polipílula, ela age em várias áreas da nossa saúde. A questão do estresse, né, também. Então isso tudo é como se fosse um rio extremamente contaminado. Então essas atitudes que nós estamos tendo hoje está contaminando o nosso terreno biológico. Existe um estudo muito bacana que ele fala o seguinte, que populações que vivem em áreas poluídas, mas que têm uma dieta e um estilo de vida saudável, têm menor incidência de câncer, né? Isso é sem dúvida, né? É só você imaginar que se você está diante de lugares que te agridem, mas que você melhora a sua resistência, você tende a ter uma melhor evolução. Bom, isso foi uma briga, né, entre o Pasteur e o Champagne. Pasteur dizia que um germe provocava a doença, enquanto essa outra teoria é a teoria do terreno biológico. Esse terreno biológico, ele comprometido, né? Não vai ser um germe, um agressor que vai gerar doença, né? Ele pode desencadear o processo. Mas se você tiver com o terreno biológico adequado, né, é o que nós estamos vendo com os nossos pacientes que estão passando por essa pandemia, né, Raquel? Uhum. A gente vê que aquele paciente que suplementa, que faz atividade física, né, que tem uma gestão do estresse, que ele cuida do seu corpo, do seu terreno biológico, ele pode até contaminar, mas ele não vai desenvolver uma doença grave, né? Ontem mesmo nós estávamos com um paciente que a gente estava falando sobre essa questão, né? A gente fez uma live com ele e ele abordou essa questão. Ele falou assim, olha, eu tive o Covid, mas eu não cheguei nem a ter febre, eu senti só um pouco de mal-estar. Então, normalmente, o paciente que ele passa por uma agressão, por uma doença, e ele está com o terreno biológico dele saudável, ele tem muito pouca repercussão clínica. Bom, gente, então assim, só para reafirmar que a genética não mudou nos últimos 100 anos, né? Então, às vezes você pode falar assim, mas a minha mãe teve, meu pai teve, eu tenho uma possibilidade de ter. Sim, você tem uma possibilidade de ter. Mas a gente sabe que hoje existe a epigenética, está mais do que comprovado que o seu estilo de vida pode silenciar, sim, esse gene. Então, não culpa então a genética por esse tanto de adoecimento que está acontecendo, por esse percentual alto de todos os dias, então, diagnósticos e mais diagnósticos. Mas culpe o estilo de vida, culpe a alimentação, culpe essa gestão do estresse que muitas vezes não é realizada, a parte emocional. Então, isso sim é o que vai ter maior influência sobre a sua vida. Então, gente, outro fator importante, então a gente falou uma causa, né, que é a questão do terreno biológico muito contaminado, e uma outra causa muito importante são as toxinas, né? Então, assim, essas toxinas elas vêm através da alimentação. Então, vocês já perceberam a quantidade de aditivos químicos que são colocados aí no alimento, principalmente o alimento industrializado? Com certeza vai fazer algum mal, né? Então a gente sempre pede para as pessoas o quê? Desembalar menos, descascar mais, procurar comer uma comida muito mais natural possível,
tentar você mesmo fazer seu alimento, aí vai para a cozinha. Eu sempre procuro estimular as pessoas a ir realmente para a cozinha, porque cozinhar, gente, é um ato de amor por você, pela sua família. Então é importante você tomar essa decisão e remover. Eu quero inclusive fazer depois até uma live sobre esses aditivos químicos, esses corantes, como que isso influencia, né? E está adoecendo. Então, conservantes alimentares, né? Poluição eletromagnética, gente. Assim, olha, o celular é uma bênção, traz muita coisa bacana, né? Possibilita a gente de ter várias informações, mas evita dormir ali com o celular do lado do seu ouvido ali, coloca no modo avião, né? Se possível, tira do quarto, né? É muita poluição eletromagnética acontecendo e tem vários estudos mostrando já o impacto dessa poluição eletromagnética em relação à infertilidade, em relação até ao desenvolvimento de doenças, né, neurológicas, de câncer mesmo. Então a gente tem que evitar. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas claro que isso vai ter um preço, né? E muitas vezes o preço é alto, né, Robson? A gente tem falado muito sobre o uso do orgânico, né? Como nós falamos aqui, a gente faz esse exame na clínica que a gente avalia muito metais tóxicos, né? Então, paciente tabagista, paciente ex-tabagista, paciente tabagista passivo, isso aí lotado de metais tóxicos. E tem aqueles pacientes que não se enquadram nesse quadro, né? Então, é aquele paciente que ele está acostumado a comprar nesses sacolões tradicionais. E hoje em dia tem sido usado muito agrotóxico. Então, isso aí tem uma carga de metais tóxicos muito grande, né? E às vezes a pessoa está com uma doença subclínica, às vezes uma enxaqueca, às vezes está inchada, às vezes uma irritabilidade, sabe? Às vezes a doença está naquele grau leve, ainda não está naquele grau avançado. E quando você vai ver, são metais pesados. É tão interessante que a gente pega esse paciente e a primeira coisa que a gente faz é uma limpeza, o detox hepático, detox intestinal, detox quântico. E esse paciente já começa a emagrecer, não é? Começa a ter uma melhor disposição, começa a dormir melhor, começa a ficar menos irritado. É muito interessante como que só de você limpar o paciente, fazer o detox, ele já começa a apresentar melhor a clínica. Pergunta aqui é o seguinte, câncer e dieta? Para você, nutricionista. Tem tudo a ver, né? Que conexão é essa, né, gente? Câncer e dieta. Então, assim, quando a gente fala sobre nutrição, a gente está falando sobre os tijolos que estão sendo utilizados para construir uma casa forte, uma casa sólida, uma casa que não é qualquer vento que vai derrubar. Então, esses tijolos são formados por quê? Por aminoácidos, então são formados por glicose, são formados por minerais, são formados por vitaminas, são formados por ácidos graxos, são formados por várias substâncias que foram feitas, né, que existe a composição certa para o que você precisa. Então, todas as vezes que você se alimenta do que não é isso que eu falei, dos macro e dos micronutrientes, então se você está colocando muita toxina para dentro do seu organismo, muita coisa diferente do que o seu corpo precisa, ele vai reagir de alguma forma. Eu atendi recentemente uma paciente que ela me contou que ela levou o filho adolescente com obesidade a uma nutricionista, e ela fez uma orientação dietética, mas ela falou, olha, se você continuar tendo essa alimentação, ele vai acabar desenvolvendo um tipo de câncer. E essa mãe ficou assim super irada com essa nutricionista. Ela veio me contar, vê se pode. Eu fui numa nutricionista que falou que o meu filho iria desenvolver câncer se continuasse com essa alimentação. E assim, é tão importante, gente, como o que falar é como falar. Talvez a nutricionista não tenha falado de uma forma assim que ela se sentisse confortável, mas o fato é que ela falou a verdade. E é isso mesmo. A gente produz células cancerígenas todos os dias, mas a gente tem um sistema imunológico forte, que ele foi preparado para ir lá e erradicar, e limpar, e tirar do nosso organismo. Todas as vezes que a gente fica se alimentando de alimentos inflamatórios e que a gente começa a dar muito trabalho para esse sistema imunológico, vai chegar um momento que ele fica tão ocupado em tirar e remover esse corpo estranho, essas toxinas do nosso organismo, que vai passar essas células desapercebido. Então a gente precisa focar naquilo que a gente está se alimentando. Hein? Por isso que a gente está com esse desafio aí, 21 dias aí sem alimentos inflamatórios, sem glúten, sem alimentos açucarados, sem leite, né? Pra gente desinflamar esse organismo. Bom, gente, então, próxima semana, coloca na sua agenda aí, como prevenir o câncer. Nós vamos te dar dicas, assim, super valiosas, preciosas, de como
prevenir. Ou se você já está nessa situação, saiba que não é uma sentença de morte, tá? Hoje a medicina está muito avançada e os tratamentos também. E as formas de combater, né, através de uma vida saudável, também tem feito um efeito muito bacana. Depois vocês assistem a live que eu falei que eu fiz com meu pai, onde ele conta como a medicina integrativa ajudou ele na remissão desse câncer de próstata. Gente, muito bom nesse momento que nós passamos. Se você tiver algumas perguntas, pode mandar para a gente que nós vamos responder. E se você tiver também assim, uma sugestão de assuntos que você gostaria que a gente falasse, vai ser muito bom ouvir sua opinião. Um abraço para vocês. Bom dia para vocês. Fica firme aí com a gente no desafio, viu? Tchau, tchau.